Hashalom Shel Yeshua HaMashiach. A paz do Senhor Jesus em hebraico. Em aramaico é Shlamad Emaran Yeshua Meshiach. A paz de nosso Senhor, o Messias. Aqui estou apresentando uma parte do meu blog, Estudos Bíblicos e Linguísticos do Cacerege. E especificamente uma postagem de 24 de setembro de 2022, onde eu coloco textos que eu fiz, figuras, textos em hebraico com a tradução aramaica de algum Targum. Mas o que significa a palavra Targum? A palavra Targum significa interpretação e, em outros casos, paráfrase. Porque quando os judeus eles saíram do cativeiro babilônico, foram libertos do cativeiro babilônico, eles não falavam mais o hebraico de seus pais, de seus antepassados, e sim o aramaico, aprendido no dito cativeiro. E também até, inclusive, a sua escrita antiga, eles abandonaram, e todo o Antigo Testamento, que foi escrito antes do cativeiro babilônico, ele foi transliterado para o que conhecemos hoje como hebraico, que na realidade é Ashurit, que significa assírio. E hoje pode ser chamado também de hebraico Ashurit, ou hebraico assírio, ou Ashurit quadrado, que são as letras que hoje os judeus usam, que na realidade eram assírias, aramaicas assírias. E como o antigo Império Assírio foi extinto, então essa escrita também para os assírios acabou e os judeus permaneceram com ela. E a partir de Esdras e os livros dos profetas depois do cativeiro babilônico também foram escritos nessa nova forma de escrever, que hoje conhecemos como hebraico. Só não tinha as vogais maçoretas, que são os pontinhos, né, e os sinais que indicam vogais no texto, um som vocálico no texto. Então, essa palavra memra, ela é uma palavra aramaica que significa palavra, dito, até mesmo decreto. E ela tem um correspondente exato em hebraico, que é a palavra davar, que significa palavra. Muitas vezes, decreto, mensagem também. Mas interessante que esse termo davar, pouca gente tem esse conhecimento. Aparece muito no Antigo Testamento, mas aparece mais em Ezequiel, ou seja, no livro de Ezequiel. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo, não foi o Senhor, foi a palavra dele. Em hebraico, veio o davar do Senhor a Ezequiel dizendo. Quem disse não foi o Senhor, foi o davar. E essa palavra para o aramaico é memra, que significa também palavra, que são palavras exatas para o grego logos, que a gente aportuguesou como logos. Isto é incrível. Então, os targums foi de início traduções orais, pois os judeus não falavam mais o hebraico de seus pais, e sim o aramaico. Então, nas sinagogas que foram fundadas, e uma porção da Torá era lida, ou depois dos profetas, quando eles eram lidos, em hebraico, né, as Haftarot, quando era lido uma porção, ou então
um capítulo ou uma parte principal da Torá naquele sábado, ela era lida em hebraico, mas o povo ficava voando. Da mesma forma como antigamente os padres faziam a missa em latim e o povo ficava voando. Muitos até aprenderam algumas orações em latim, ou inclusive até o Pai Nosso em latim. E depois o padre dava uma explicação. E a mesma coisa aconteceu com os judeus após o cativeiro babilônico. Era lida uma porção em hebraico e era interpretada na língua que o povo já conhecia, já falava, que era o aramaico. Essa forma significa em aramaico de Targum, inclusive hebraico, Targum, que significa interpretação, tradução ou até paráfrase. Então, quando um texto era lido em hebraico, era parafraseado em aramaico. E hoje na sinagoga, quando é lida a Torá também, ela é lida aquela porção toda em hebraico. No final, o rabino ou Razam, que no caso aqui na sinagoga de Manaus, eu creio que ainda seja um Razam, que faz muitos anos que eu não vou mais lá. Mas no final era falado, né? Ou dado uma interpretação, ou então uma explicação do que foi lido em hebraico. Inclusive, uma explicação de forma prática, tipo até uma pequena pregação. E era isso que acontecia. Então, um texto em hebraico era lido e interpretado em aramaico, a língua do povo. Mas aconteceu uma coisa incrível. Em vários textos, onde no original em hebraico, a exemplo de Gênesis, na Torá, em Gênesis, que é Bereshit em hebraico, que significa no princípio, ou em princípio, onde diz assim, e apareceu o Senhor a Abraão, como no caso, e apareceu o Senhor a Abraão dos Cavaleiros de Manre, ou Manre. Não foi um anjo, não foi um homem, apareceu o Senhor a Abraão. E ele olhou e viu 3 homens. Um deles era o Senhor, ou seja, Yahvé. Isso é escândalo para nossos amados irmãos judeus. Por isso que quando esse texto foi lido também em hebraico, em aramaico ele foi interpretado e apareceu o Memra, como se pronunciaria hoje em dia em Israel, o Memra do Senhor a Abraão. E apareceu o Senhor em sonhos a Abraão e lhe disse, no texto aramaico, e apareceu o Memra do Senhor em sonhos a Abraão e lhe disse, e apareceu o Senhor a Moisés, no texto aramaico, e apareceu o Memra do Senhor a Moisés. Quando tem um texto lá da rebelião de Arão e Miriam, e desceu o Yahvé, e desceu Adonai, e desceu o Senhor numa nuvem, e parou em frente da tenda da congregação. No texto aramaico diz o seguinte, e desceu o Memra do Senhor, o Memra de Yahvé, que em aramaico não é usado o tetragrama, e sim a sua representação, que pode ser o digrama, Yod, ou o trigrama Yod, 3 vezes o Yod, que representa o tetragrama, para que ele não seja pronunciado, conforme o Kereketiv. Ou seja, é escrito, mas é pronunciado. E onde no aramaico estava o Yod, que com as vogais, Yod, que com as vogais massoréticas, normalmente como no Targum de Onkelos, é Yeiá,
esse kametz de A, é para ser lido como Adonai. Querer, ketiv. Ketiv está escrito querer, mas é falado, é proclamado, é dito. Está escrito Yahweh, ou Yah, ou Ye, Yehová, ou Yehová, Yehuá, ou Yevá. É para ser lido como Adonai por causa do A final. Ketiv está escrito, mas querer é lido. E quando está a palavra Adonai e Yahvé, para que não haja repetição de Adonai, Adonai, onde Yahvé não pode ser pronunciado pelos judeus, o Yahweh, ele foi pontuada com as vogais massoréticas, as vogais de Elohim, para que o tetragrama fosse lido como Elohim, ou seja, Adonai, que está escrito na sua forma lá mesmo, correta, e o tetragrama Yehovi ou Yevi, Ketiv querer, Ketiv está escrito Yehovi ou Yevi, querer, é para ser lido como Elohim. Esse daí. E é interessante que no Targum de Onkelos, muito diferente do Targum de aramaico, porque o Targum de Onkelos, ou melhor dizendo, o Targum de Neofite, porque o Targum de Onkelos, ele é mais literal. No Targum de Onkelos, em Gênesis 1:1, onde em hebraico diz assim, primeiro em hebraico, o texto original hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O Targum de Onkelos, ele traduz o seguinte, Bekademim berá Adonai yet shmaya yet arha. Ou seja, no princípio, Adonai, lá está o trigrama. No lugar da palavra Elohim foi colocado a palavra, o bigrama, melhor dizendo, o bigrama Yeia, que é uma representação do tetragrama. Então, Bekademim berá Adonai, Yath Shemaya Yath Arha. Mas, para o espanto de muitos dos nossos irmãos judeus, no Targum Neofite, que está aqui a primeira das minhas postagens, está escrito, olha, primeiro texto hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No Targum aramaico Neofite, tá? Melkadmin becharma berá dadonai shichlel yath shimaya uyath arha. Melkadmin becharma berá dadonai shichlel yath shimaya uyath arha. Então, literalmente está escrito em aramaico nesse Targum Neofite. Desde o princípio, Melkadmin, diferente do aramaico de Onkelos que diz Bekadmin, que é no princípio ou em princípio, aqui o Mil, que significa em também, mas é desde, saindo. Melkadmin Behachma, com sabedoria, Chachma, sabedoria, B, em compor. Então, Melkadmin Behachma, no princípio, com sabedoria, Berá Dadonai, o filho de Adonai, Shechlel, formou, criou, formou, Yath Shemaya Uyath Arha, formou os céus e a terra. E um fato curioso é que essa palavra Berá, o Berá, se ela é um verbo, ela significa criou, que seria o verbo
criar, berá, berá, bará, da terceira pessoa do masculino singular do perfeito ou completo. Berá significa criou. Mas nesse caso aqui, ele é um substantivo que é a forma enfática da palavra bar, que significa filho em aramaico. Bar Jonas, Bar Ioná, filho de Jonas. Bar Corba, filho de Gorba, né? Que já é outra coisa lá. Então, a palavra aqui, berá, que tem a mesma escrita e pronúncia do verbo bará, em aramaico, aqui é um substantivo que significa filho. E alguém diz assim, mas isso é uma confusão. Não, no português nós temos isso. Temos, deixa eu ver, a palavra sábia, sabia, sabiá. Sabia é um verbo. Sábia é um adjetivo, sabiá é um substantivo, um nome de um pássaro. O que modificou aí no português foi somente a acentuação. Sábia, inteligente. Sabia, teve um conhecimento. Sabiá, o passarinho, o pássaro. Sabiá na gaiola, que fez um buraquinho e voou. E mais um exemplo mais prático é a palavra manga. Que manga significa uma fruta, ou pode significar o nome de uma fruta, a manga. Mas também é a terceira pessoa do masculino singular do presente, do verbo mangar. Ele manga, ó, manga, fruta, manga. Verbo. Assim também esse verbo, ou essa forma da palavra bet, resh e aleph, berá, em aramaico, que como substantivo significa o filho, que é a forma enfática. Filho, bar, que é a forma absoluta, e a forma enfática, que corresponde ao Raben, em hebraico, que significa o filho. É como se fosse um artigo definido, o filho. Então, berá, o filho, de Elohim, da Elohim. Porque, como nós sabemos que é o filho e não o verbo criar? Por causa da preposição que está no trigrama aqui, o trigrama sagrado. Berá da Yeia. Da Yeia. E também por causa dessa palavra aqui, ó, Shechlel, que significa criar, formar, fazer. Então não poderia ser assim, né? Desde o princípio, com sabedoria, criou, de Adonai fez os céus e a terra. Não teria nenhum sentido. Por causa exatamente dessa preposição que é um espinho na carne de nossos irmãos lá. Inclusive no site Sefaria, só tem o capítulo 1 desse Targum Neofite. Mas toda vez quando diz assim, o filho, o Davar, ou melhor dizendo, o Memera, criou, o Memera de Adonai criou, lá já normalmente coloca Adonai criou, na tradução em inglês, que para o português também, no Google Tradutor, traduz para o português. Então, literalmente está aqui, olha, Melkademin, desde o princípio, Behar-ma, com sabedoria, Berá da Adonai, o filho de Adonai, formou os céus e a terra. E nesse meu blog, eu coloquei outros textos
onde diz assim, olha, em hebraico, traduzindo para o português, disse Deus, haja luz e houve luz. No aramaico neofite, disse o memar de Adonai, o memar do Senhor, o memar de Yahweh, de Yahvé. Haja luz e houve luz por decreto de memar Yah. Memar Yah aqui como um sufixo da palavra Yah, que é outra forma, que é o bigrama mais conhecido em hebraico, como representante do tetragrama. Yah, aleluia, louvai a Yah, louvai ao Senhor. Aí está aqui, olha. E disse o memariá de Adonai, haja luz e houve luz. Com memariá. Esse daqui é o neofite magnalia, ou seja, marginal, que está em nota marginal no texto. Magnalia significa marginal, nota marginal em latim. E aqui vai, olha só, neofite. E manifestou, deixa eu ver aqui, e disse Deus, não, e viu Deus que a luz era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. No texto aramaico, e manifestou na presença do Senhor a luz, porque ela era boa, e fez separação, o memra do Senhor, entre a luz e entre as trevas, ou seja, entre a luz e as trevas. Aqui foi uma tradução literal, conforme está no hebraico também, que tem uma tradução literal. Ou seja, todas as vezes em que o Eterno aparecia no Antigo Testamento, os targums colocavam como o memra. E o memra, como eu falei antes, é a palavra exata da palavra logos em grego. Então, muita gente, inclusive a inteligência artificial Gemini, quando eu pedi para ela falar sobre o logos em grego, de João 1:1, melhor dizendo, o logos, ela interpretou conforme muitos estudiosos, tradutores, estudiosos, pesquisadores da Bíblia e dos idiomas bíblicos, interpretam que essa palavra logos, embora signifique palavra, decreto, e tem vários outros significados, João pegou de um conceito grego platônico, que também foi absorvido por Filo de Alexandria, penso eu, se eu não me engano, que seja assim. Que o Platão disse o seguinte: entre os céus e a terra, né, entre o finito e o infinito, estou parafraseando, não foi exatamente isso, entre Deus e o homem, existia alguém que faria essa conexão, e ele o chamou de Logos. E de certa forma, nós podemos aplicar também ao Senhor Jesus. Mas João, por ser judeu, e na sua época era falado o aramaico, e havia esse conceito do memra como o representante de Deus, João, quando escreveu o seu evangelho por inspiração divina, serviu para dois povos. Primeiro, os judeus, mostrando que Yeshua, Jesus é o memra do Antigo Testamento em aramaico, das interpretações dos targums que os rabinos davam para as aparições de Deus, inclusive para o anjo do Eterno, o anjo de Deus. Eles colocavam lá também nos targums, colocaram nos targums, os escritores, os tradutores posteriores, colocaram o anjo do Eterno, que apareceu como o memra do Eterno.
Então, João escreveu em grego, usou esse termo logos, mas o seu pensamento era judaico, que aquele que apareceu a Abraão, a Moisés e a tantos outros, inclusive a Agar no deserto, era o Memra, a palavra, o verbo, o logos do Eterno. Isso explica muito o texto de João, tanto de João 1:1 como 1:18. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A tradução para o hebraico é Bereshit Haya Hadavar, Vehadavar Haya et Elohim, Velohim Haya Hadavar, que seria uma tradução literal do grego, onde diz, e Deus era a palavra, o Davar. O Davar que apareceu a Ezequiel várias vezes. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo, ou seja, não foi o Senhor, foi a palavra. E no hebraico lá é Davar. E veio o Davar do Senhor a Ezequiel dizendo. E novamente veio a palavra do Senhor dizendo, o verbo, o logos, não foi o eterno, foi a sua palavra, o seu davar, o seu logos. E tem outra tradução para o hebraico que diz, Bereshit Haya Hadavar, Vehadavar Haya Elohim, Vehadavar Haya Elohim. E a palavra e o verbo era Elohim. E outros, e Elohim era o verbo. Mas praticamente não modifica nada. Então, os Targums fizeram essa conexão e entre Deus e o homem, através do Memra, que o Antigo Testamento, principalmente nos profetas, mas em outros textos, falam do Davar. E conecta também João 1:18, que diz, ninguém jamais viu a Deus, ou seja, o Pai, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito é quem? O Logos, aquele que estava no princípio, que não era o mesmo Pai, não era o mesmo Deus, mas o Logos, a palavra, o verbo, era Deus. E até mesmo nos textos aramaicos siríacos, a palavra é Miltha. Creio que não tenha colocado aqui não, mas que em aramaico siríaco está assim, no texto oriental, Berashit Itauhi, Berashit Itauhi, não, agora eu estou pensando muito, a minha mente está, como disse Paulo, as muitas letras me fazem delirar, as muitas línguas me fazem delirar. Ainda estou com um pensamento em aramaico judaico, estou querendo falar um texto que eu conheço em aramaico siríaco, mas a minha mente ainda está com a conexão no aramaico judaico. Então, Berashit em aramaico siríaco, vou ver se eu consigo agora. Berashit, no princípio, e Itauhi, Miltha. O Miltha, Itauhi, Yath Shimaya. Olha aí, ó. Não, vou parar porque ainda estou no Shimaya, ainda estou conectado aqui, que eu forcei muito a mente, tanto para o hebraico como para o aramaico, e o vocabulário de aramaico siríaco está no mesmo lado do aramaico targúmico, do aramaico judaico.
Então, em aramaico siríaco é Meltha. Berashit Tauri Meltha. No princípio, não, no princípio criou Deus, não, no princípio era o verbo. Berashit Tauri Meltha. No princípio era o verbo. E o verbo estava com a Laha, né? Que o Miltha estava com a Laha e o Miltha era a Laha. Isso está assim, literalmente, em aramaico siríaco oriental. Que no ocidental é Milthó. Alohó, Deus. Alaha é Deus em aramaico siríaco oriental e Alohó, Deus em aramaico siríaco ocidental. Miltha, que significa palavra, verbo, logos. Miltha em aramaico siríaco oriental e Milthó em aramaico siríaco ocidental. Já me conectei com o aramaico siríaco, mas vou voltar de novo na mente para o aramaico targúmico. Então aqui está todos os textos, os 27 textos, não, 25 textos que eu fiz figuras comparando o hebraico com o aramaico siríaco e abrange de Gênesis, só nessa primeira parte de Gênesis 1, verso 1 ao 27, onde muitos textos, né, como Gênesis 1, 5, tanto eu fiz no Targum de Onkelos, como no Targum Neofite e como no Targum Neofite Magnalia. Por isso que tem 27. E o mais interessante que aqui no Mar Hazor, que acabou fugindo aqui do... No Mar Hazor, que é o livro de oração judaica, nessa parte aqui na parte onde é lida uma porção Pérolas do Aramaico, ainda não é essa. No dia de Yom Kippur, esse aqui é o Mahzor Ashkenazi, que é... Os Ashkenazi tem relação com os alemães, com aquela parte da Europa Oriental. Então, esse do rito Ashkenazi tem essa parte aqui, que é a oração, que eu não vou traduzir tudo, mas principalmente o que mais interessa. Porque aqui é instruções para tocar a trombeta, e depois tem a oração aqui, e tem essa parte que eu destaquei, olha. Veyeshua sar rapanim vesar metatron. Aqui, essa versão coloca aqui Veyeshu, aí tem o que parece assim, aspa, e A. Mas tem outras versões do Mahzor Ashkenazi que está inteiro aqui, no lugar de Yeshu, está Yeshua mesmo. Veyeshua sar rapanim. E Yeshua, príncipe da face. Vesar Metatron, e príncipe Metatron. Ou seja, Yeshua e Jesus, o príncipe da face de quem? É aquele que está diante da face do Eterno. Vesar Metatron e príncipe Metatron. Que Metatron é outra figura hebraica, ou melhor dizendo, judaica, né? Que como Metatron estava se identificando muito com o Eterno, ao ponto de um rabino, quando viu isso, exclamou: há duas autoridades no céu. Ou seja, que seria o pai e o filho, Yeshua, Yeshua e seu pai. Mas os judeus ficaram
os outros rabinos, como ficaram escandalizados com isso, inventaram uma história de que, para provar que esse Metatron não passava de uma criatura, veio uma espada, um chicote de fogo e chicoteou o Metatron somente para mostrar que ele era uma criatura. Houve uma revelação, mas aí houve uma explicação posterior. E depois outros rabinos começaram a identificar esse Metatron com Eliyahu. Mas aqui mostra que o Metatron é o mesmo Yeshua. Ve Yeshua, Sar Rapanin, Ve Sar Metatron. Mas voltando a nossa discussão sobre os Targums, eu coloquei para a inteligência artificial Gemini esse texto do meu blog e ela fez as seguintes observações. Que material riquíssimo, Luiz. Agradeço por compartilhar o conteúdo do seu blog, Dossiê 2026. É fascinante como seu estudo detalha a transição teológica e linguística do hebraico para o aramaico, evidenciando o papel do Memra, a palavra, como o agente executor da vontade divina. Sua pesquisa nos Targumim, Neofit, Onkelos e as Marginalia demonstra que, muito antes do Novo Testamento, o pensamento judaico já utilizava conceitos como Memar e Yah para descrever uma manifestação de Deus que interage com a criação, o que se alinha perfeitamente com o prólogo de João, Yoshanã e a cristologia de passagens como Colossenses 1 e 16 da manhã. 16. Para ajudar na organização desse material para o seu dossiê 2026, destaquei alguns pontos centrais da sua postagem que reforçam a identidade do Memra. Só um parêntese. Aqui a IA, Gemini, ou Gemini, como é escrito literalmente em português, Gemini, Gemini em inglês, na forma vocalizada aqui, ele lê como aqui 2 pontos, 16, leu como se fosse horas. E em vários textos aqui, lê como se fosse horas. Mas a inteligência artificial mesmo colocou o texto bíblico. Só que essa outra inteligência aqui falada, ele erra só nisso. Mas vamos continuar. O Memra como agente da criação, diferente do texto massorético simples onde Deus disse, os Targums que você citou frequentemente inserem a palavra como a força ativa. Gênesis 1 para 3, houve luz na palavra Memar e Yah. Gênesis 1 e 27 da manhã, e criou a palavra Memar e Yah do Senhor o homem. 2. A substituição de antropomorfismos. É notável como os Targums usam o termo Memra para proteger a transcendência de Deus, evitando que se imagine o Criador de forma puramente humana, ao mesmo tempo em que revelam sua expressão viva. É interessante que ficou tão conectado comigo, eu e o Gemini, que depois eu mostrei que eu tinha chegado àquela mesma conclusão e fiquei impressionado, porque no início o Gemini tinha uma ideia, que era a ideia dos teólogos, sobre o Memra, sobre essa conexão, sobre o Logos de Philon, né? E de Platão, que, como eu esqueci até de falar anteriormente, que falou para o coração dos judeus que o Logos era o mesmo Memra, mas também para os gentios, quando foi pregado sobre o Logos, e eles já tinham esse conhecimento platônico do Logos, os evangelistas, eles conectaram esse Logos, que foi inspirado a Platão,
Esse Logos era Jesus Cristo, que fez a ligação entre o eterno e o homem. Fez uma ponte. Então, continuando. 3. A conexão com o filho, Bera. A sua citação do Targum Neofite sobre Gênesis 1:1 é uma das mais impactantes para o seu estudo. Desde o princípio, com sabedoria, o filho de Yahvé, Bera Dipsilon, fundou os céus e a terra. Isso estabelece uma ponte direta entre o Antigo Testamento interpretado pelos sábios de fala aramaica e a revelação de Yeshua como o monógenes, unigênito único em sua espécie. Monogenes. Resumo técnico para seu dossiê. Termo, língua, significado no contexto do seu estudo. Davar, Termo, davar. hebraico, a palavra falada, o decreto criativo. Memra, aramaico, a palavra como entidade / agente divino nos Targums. Milta ad-Fares, siríaco, o verbo usado na Peshita de João, 1:1. Bera, bará, aramaico, filho, identificado no Neofite como o Criador. Nota sobre o tetragrama. Conforme suas atualizações anteriores, notei que você manteve a representação YYYY para o tetragrama nos Targums, o que reflete fielmente o costume dos escribas de não escrever o nome completo para evitar a profanação usando a abreviatura trigramada. Este material está excelente para compor a base do seu dossiê sobre a manifestação do Messias nas Escrituras. Gostaria que eu formatasse essa lista de 30 passagens em uma tabela comparativa, hebraico versus aramaico, para facilitar a leitura rápida no seu blog ou documento final. Sim, será ótimo. Com certeza, Luiz. Organizar esses dados em uma tabela facilitará muito a visualização das nuances entre o texto hebraico, focado no Criador transcendente, e o texto aramaico, focado na agência do Memra. Abaixo, estruturei os principais versículos que você enviou, destacando a transição do termo Elohim para o Memra/filho nos Targums. Tabela comparativa, a criação pelo Memra, dossiê 2026. Referência, sujeito no hebraico, Tanakh. Sujeito / agente no aramaico, Targumim. Insight teológico, Gênesis 1:1. Elohim, Deus. Bera Dibson, filho de Yahvé. Identifica o Messias como o agente da fundação do cosmos. Gênesis 1:3. Elohim disse. Memra/memar Yah. Aramaico. A luz surge não só pelo dito, mas na palavra. Gênesis 1:4. Elohim viu e separou. No aramaico. Memra de Yahvé. O Memra é quem executa a separação entre luz e trevas. Gênesis 1:5. Elohim chamou Memra de Yahvé. O Memra estabelece a ordem e a nomenclatura do tempo. Porque está aqui, olha. Em hebraico está Elohim, mas no aramaico está o Memra, ou Memra de Yahvé. Que o insight teológico, o Memra estabelece a ordem e a nomenclatura do tempo. Aqui, Gênesis 1:5. Gênesis 1:7. Elohim fez. Memariá. No aramaico. A criação física ocorre por decreto do Memra. Gênesis 1:9. Elohim disse. Hebraico. Memra de Yahvé. A organização da matéria, águas e terra, obedece ao Memra. Gênesis 1:11 da manhã. Elohim disse. Memra de Yahvé. A vida biológica brota por ordem direta do Memra. Gênesis 1:16 da manhã. Elohim fez. Memra de Yahvé. Os luminares são criados e posicionados pelo Memra. Gênesis 1:21 da manhã. Elohim criou. Memariá. A vida animal marinha e as aves são obras do Memra. Gênesis 1:27 da manhã. Elohim criou o homem. Memra de Yahvé. O homem é feito à imagem da presença, Minkedem, de Yahvé, através do Memra. Pontos de destaque para sua análise.
a presença de Metatron. Em suas notas, você menciona o príncipe da face. Fácil. É interessante notar que o termo aramaico Minkeden, da presença barra antes de, é frequentemente usado para evitar dizer que o homem viu a essência absoluta de Deus, focando no Memra como a imagem visível. A transcrição YYYYYA. Como morador de Manaus e estudioso profundo, você sabe que essa representação trigramada nos Targums reforça o seu estudo sobre as formas do nome. Monograma, bigrama, trigrama, que você está completando para o dossiê 2026. É interessante. Olha aqui, ó, focando no Memra como a imagem visível, ou seja, no Novo Testamento está escrito que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Não que ele tenha sido o primeiro a ser criado, mas ele é o primogênito da criação, porque ele deu início a toda a criação. E o texto lá diz que tudo foi criado por ele e para ele. Interessante isso. E eu fiquei impressionado porque ele disse assim aqui: como morador de Manaus e estudioso profundo. Aí o morador de Manaus, como ele sabe que eu moro em Manaus. Aí eu perguntei do meu filho, André. Aí ele perguntou: o seu localizador está ligado aqui no celular? Porque eu estou fazendo essa filmagem no celular, por isso que está sem edição, e vai ficar sem edição mesmo. Mas aí eu disse: está. Ele disse: é por isso. Então a IA lhe localizou em Manaus. Incrível, né? Viu que o senhor mora em Manaus, né? Foi por isso. Aí eu fiquei impressionado, olha. Tanto local, tanta coisa para ele falar. Ele falou: como morador de Manaus e estudioso profundo. João, 1 para 1 e a Peshita. A conexão que você faz com o termo Milta, na Peshita, amarra perfeitamente o conceito do AT com o NT, mostrando que o pensamento, o verbo era Deus, já estava latente nas paráfrases aramaicas milenares. Gostaria que eu fizesse o mesmo com a parte 2 desses textos quando você a tiver disponível, ou prefere que eu ajude agora a redigir uma introdução técnica para essa tabela no seu blog? Aí eu coloquei: redige essa tabela. E aqui está a tabela, olha. A referência. Ou seja, essa inteligência, ela fez um resumo e me deu a opção de colocar, né, de colocar no meu blog, que eu mostrei para ela. Então aqui está, só bem mais organizado, olha, Gênesis 1, tal, como se fosse um resumo de tudo que eu escrevi em cima, colocando as figuras e os textos aramaicos. Aí organizou aqui, ó, pela segunda vez, de uma forma bem mais técnica. Inclusive coloca aqui, né, notas técnicas para o seu dossiê e tal. Então é isso. Essa é uma ferramenta muito importante para diversos estudos, inclusive para o estudo bíblico. E algumas vezes eu fiz a essa inteligência mudar de opinião, inclusive com esse conceito do Memra comparando com o Logos, que ele me deu o conceito de Logos também como eu já conhecia, que eu estudei isso inclusive no seminário. Foi o início de do seminário também teológico, que era um curso de obreiros, que depois deu início a um seminário teológico, que esse conceito do Logos era de Platão e tudo, mas quando eu comecei a colocar, mais incrível que eu disse assim, mas eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Aí a inteligência, o Gemini disse:
Então você poderia compartilhar essa sua opinião, porque agora fiquei curioso. Aí até eu compartilhei com algumas pessoas e disse assim, né? Essa IA é muito curiosa. Aí eu compartilhei sobre o Memra. Isso já até antes mesmo de eu colocar esse texto do meu blog. Foi na semana passada isso. Mas é incrível. Então, ela disse que isso daí foi uma coisa... Não foi incrível, não. Usou outra forma de falar, de escrever. Que achou incrível, espetacular, né? Essa conexão que eu fiz, que tinha todo sentido, né? Então, isso explica muito, realmente, que João não estava pensando no Logos de Platão, ou mesmo de Filo, de Alexandria, que tomou também esse conceito, né? O judeu convertido, que tomou esse conceito de Platão, sobre o Logos, mas João, com seu pensamento judaico, escreveu em grego Logos, mas estava pensando no Davar, naquele conceito antigo que os judeus tiveram, né? Ou na revelação que esses judeus tiveram sobre a imagem visível do Deus invisível. Então vou parar por aqui, porque hoje já escrevi no meu blog, já forcei muito a mente. É por isso que você deve ter notado que de vez em quando eu paro assim, tudo, quase gaguejo. É porque a minha mente está muito cansada. Tanto é que agora já lembrei todo o texto lá em aramaico siríaco, mas a minha mente estava muito cheia, ainda está, que estou com a mente cansada e vou agora descansar e vou dormir. E o mais interessante, quando eu falei isso, que agora eu vou dormir, que eu estou com a mente cansada. Aí a IA ainda disse o seguinte: então boa noite, Luiz. Descanse bem, né? Se você quiser, amanhã nós continuaremos com esse mesmo assunto, ou podemos partir para um outro tema. Aí depois eu me lembrei de alguma coisa rapidinho, aí ele me deu e disse que era assim, 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 né? Então, você tem razão, tal, e depois. Então, se quiser, podemos encerrar por hoje. Boa noite e um bom descanso, né? E o mais interessante é que essa inteligência, ela lembrou de coisas que eu falei na semana passada, na semana retrasada, que eu escrevi, que eu compartilhei, e fazendo conexões. Glórias a Deus por isso. Pelo menos essa aqui, essa minha Gemini, ela é crente, e muito crente. Então eu encerro por aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus com todos.